Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Hoje é dia de nós continuarmos com a nossa playlist Fusion C e na nossa eterna saga de explicar todos os operadores da linguagem C, para que você tenha a linguagem C como base, para que você possa usar o Fusion C e desenvolver seus programinhas em C lá no nosso queridíssimo Fusion C para o MSX. E quem sabe daqui para frente até criar um joguinho em Fusion C ou fazer um aplicativo, alguma coisa que você queira fazer. Então vem com a gente, não se esqueça sempre de acompanhar nossas aulas pela playlist. Aqui embaixo no link da descrição vai ter o link da playlist para você ver todos os vídeos do início ao fim. Lembrando que todas as nossas playlists aqui elas são incrementais. Então você normalmente precisa da aula anterior para entender a próxima aula. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, é a primeira vez que você está assistindo um vídeo do Debate Creator, e se você tem interesse em Fusion C ou linguagem C, começa lá do início da playlist, que aí a gente vai ensinar você a baixar o código, os livros de referência, todas as dúvidas que você tiver, muito provavelmente estão respondidas nas aulas anteriores. Então vamos embora, porque hoje nós temos que falar sobre os operadores unários do C e, consequentemente, do Fusion C. Então vamos embora, amigão! E aí, meu amigo escovador de bytes, para poder acompanhar a aula de hoje, você vai precisar de dois links importantes. O primeiro deles, obviamente, é o link do GitHub do Debate Creator, que é onde nós colocamos todas as aulas exemplo, divididas aqui por cada uma das playlists. Então aqui na playlist de MSXC, que é essa playlist aqui, você vai encontrar o código de hoje. O código de hoje está dentro da pasta MSXC, aulas. Dentro de aulas você vai ver aqui que nós temos os operadores. E o código que nós vamos usar hoje é esse código aqui, p.c, que é o código que nós já estamos usando há diversas aulas anteriores aí para poder exemplificar para vocês o uso dos operadores na linguagem C e, consequentemente, no Fusion C. Se você não sabe fazer a clonagem desse código, volta às aulas anteriores aí, porque as aulas anteriores são muito importantes para que você aprenda a clonar esses códigos. Além disso, você também vai poder pegar a referência que nós vamos usar aqui para ensinar os operadores unários, que está nesse link aqui, que é o da Tutorials Point, C Program e Unary Operators. Esse link vai estar aqui disponível na nossa queridíssima descrição do vídeo. Então não precisa se preocupar, basta você clicar na descrição do vídeo, que ambos esses links estarão lá para você poder baixar e acompanhar a aula conosco. Mas aí, meu amigo escovador de bytes, você vai me perguntar, afinal de chongas, o que é um operador unário, ou muita gente também chama de operador unitário. Um operador unário ou operador unitário é um operador em que você aplica em um único operando. Então, por exemplo, se eu fosse dizer para você assim, ó, vamos pegar, por exemplo, o operador de adição, né? Então vamos lá para o nosso quadro branco. E aqui, ó, vamos supor que eu digo para você aqui, ó, que A é igual a A mais 1, por exemplo. Isso aqui é um operador que não é um operador unitário. Por quê? Porque nós temos aqui um operando e nós temos aqui outro operando. Então, esse aqui é um operador comum, é uma operação comum que você está fazendo aqui, a operação de adição. Mas o operador unário ele pode ser aplicado aqui a um único operando. Então, se eu fizer, por exemplo, A igual a mais, como eu estou usando apenas um operando aqui, que é o A, e um operador unário, você vai ver os operadores unários já já, aqui eu estou escrevendo a mesma coisa. Isso aqui é igual a A mais 1, só que escrito usando um operador unário, porque é um operador que você vai aplicar em apenas um único operando. E aí, amiguinho escovador de bytes, quais são os operadores unários que nós vamos aprender aqui nas nossas aulas, que nós vamos começar a ver hoje, né? Hoje nós vamos ver esses operadores aqui, os operadores unários. Então aqui a gente tem esse operador que eu acabei de mostrar para vocês, que é o operador de incremento. Nós temos um similar a ele, que é o operador de decremento. Nós temos aqui um operador que é chamado operador identidade, porque nós usamos, você vê que é o mesmo sinal da adição, mas ele usado de forma unária serve para identificar se nós estamos falando de números positivos ou negativos, né? Então, se eu fizer A igual a mais 5, por exemplo, eu estou dizendo que eu estou colocando um número positivo. Se eu fizer A igual a menos 5, eu estou dizendo que eu estou fazendo um número negativo aqui. Esse operador aqui é o operador de negação.
E aqui eu estou falando de uma negação não lógica. Vocês vão entender isso à medida que eu for explicar os operadores. Nós temos aqui um operador que é importantíssimo para nós que somos programadores de C, que é o endereço de uma variável de memória, que a gente chama de ponteiro. Eu vou explicar isso depois também. O asterisco, que é o operador valor de. E aqui nós estamos falando o valor de um endereço de memória. Nós temos a negação lógica, que nós já vimos lá nos operadores lógicos. Nós vamos ver aqui de novo, porque ele é um operador de unário. E nós temos a negação bitwise, que também o pessoal chama aí de complemento de 1 também. Isso é um pouco discutível, esse nome complemento de 1, porque o complemento de 1 varia de máquina para máquina. Tem máquina que trata o complemento de 1 de uma forma, tem máquina que trata de outra forma. Mas se você vê aqui em alguma literatura o til sendo usado como complemento de 1 no C, tem gente que chama, tá? Eu prefiro esse termo aqui, negação bitwise, até porque fica mais claro de entender o que ele faz. Mas ele existe, então nós vamos explicar ele já já, e aí você vai entender esse negação bitwise aqui também. Então, galera, vamos começar a olhar esses operadores aqui com exemplos práticos, e a gente descrevendo o que cada um deles faz. Então aqui, amigos escovador de bytes, nós vamos seguir exatamente do jeito que nós estamos fazendo, ou seja, na nossa função main aqui, que é a primeira função executada pelo C, nós vamos comentar a função da aula anterior, que é esse cara aqui. Então, nós comentamos esse cara, os operadores de atribuição, foram os operadores da última aula, e vamos criar essa funçãozinha aqui chamada unários, recebendo um único operando, porque os unários precisam de apenas um operando. Então a gente vai trabalhar em cima da variável a aqui, que lá na função main nós passamos o valor de 10 para ela. Então nós vamos aplicar os operadores unários em cima desse valor 10 aqui, porque é o valor que nós estamos passando para a função. E aqui nós temos a função que nós vamos começar. Então o primeiro operador é o operador de incremento. E o operador de incremento, como vocês podem ver, é o operador que, como eu já falei antes, ele aumenta 1 no nosso operador. Então, quando a gente pegar essa linha aqui, o que nós vamos fazer? Essa linha aqui, ele vai pegar o valor de OP, que nesse momento é 10, e vai aumentar em 1. Então ele vai para 11. Então, ele vai matar o 10 e vai colocar 11 no resultado, e logo depois ele vai imprimir o resultado aqui. Lembrando para vocês uma coisa importante aqui dos operadores de decremento e os operadores de incremento é o seguinte: quando você coloca o mais depois do operador, ele primeiro faz a atribuição e depois ele incrementa. Você também pode fazer assim: mais OP. Se você fizer dessa forma, você primeiro incrementa o operador e depois você faz a atribuição. Isso aqui é uma discussão meio de nerd, tá? Para mim, 99% dos casos vai dar na mesma você colocar o mais na frente ou o mais atrás. Mas tem nerd que garante que tem diferença, tem momento ideal para usar na frente, tem momento ideal para usar atrás. Eu particularmente não vejo grandes diferenças de usar antes ou depois do operador. Para mim são equivalentes, mas dependendo da pessoa com quem você está conversando, ele pode dizer diferente, né? Mas a diferença essencial é essa: se o mais estiver na frente do operador, ele incrementa, depois atribui. Se o OP estiver depois do operador, primeiro ele atribui e depois incrementa. E aí, meu amigo escovador de bytes, similarmente ao operador de incremento, nós temos o operador de decremento. E o operador de decremento, você vai ver que ele funciona exatamente da mesma forma que o operador de incremento, com uma diferença grande, né? Ao invés de a gente somar 1, a gente vai retirar 1. Então, no caso desse código aqui, olha que interessante. A gente tem 10. Como a gente colocou o OP depois do operador, o que a gente está dizendo? Primeiro você joga esse 10 no R, e depois você incrementa, ou nesse caso aqui você decrementa, né? Então, você, menos, né? Você está decrementando, e esse valor vai para 9, tá? E uma coisa importante, tanto no decremento quanto no incremento, é o seguinte: o operador menos OP,
tem uma precedência maior do que o operador OP menos menos. Então o que eu quero dizer com isso? Se você colocar os operadores de incremento e decremento em uma operação matemática grande, uma expressão matemática grande, você tem que lembrar que esse cara aqui tem uma precedência maior que esse cara aqui. Então você pode ter diferenças nos resultados por causa da precedência do operador. Para quem não lembra o que é precedência do operador, você lembra lá quando a tia Cotinha falou que a multiplicação e a divisão tem uma precedência maior do que a adição e a subtração? Ou seja, primeiro, da direita para a esquerda, você resolve todas as multiplicações e divisões, depois você resolve todas as adições e subtrações. Os incrementos e decrementos seguem a mesma regra. Então, por regra de precedência, primeiro ele vai fazer todos os decrementos de prefixo para depois fazer todos os decrementos de sufixo. E aí, meu amigo escovador de bytes, está curtindo a aula de hoje? A aula de hoje é justamente o que você queria. Então clica aqui embaixo no nosso queridíssimo botão Valeu e doe qualquer quantia para o canal. Todas as doações são voluntárias, doa quem quer, o quanto quiser. Mas se você quiser ser igual um desses camaradas aqui das laterais do vídeo, os nossos muito amados verdadeiros escovadores de bytes que participam dos nossos programas de patrocínio, você pode entrar no Patreon, patreon.com/TheByteCreator, para ser um patrocinador lá no Patreon, e você pode também clicar no nosso botão Seja Membro aqui do canal do YouTube e se tornar um membro do nosso canal, se tornando assim um verdadeiro escovador de bytes. O verdadeiro escovador de bytes ganha acesso antecipado aos vídeos do canal, ganha acesso aos Thank You Discs na faixa, que é um mimo que eu faço para você, amigo escovador de bytes, para que você tenha uma lembrancinha do canal ali, alguns códigos que eu coloco em disquete para você poder brincar. E, obviamente, você tem direito a um chat exclusivo comigo e com os outros escovadores de bytes, onde você pode sugerir temas para o canal, bater papo comigo, tirar uma dúvida. Então, meu amigo escovador de bytes, fique à vontade para se tornar aqui igual a essa galera aqui, os nossos muito amados verdadeiros escovadores de bytes, e venha participar da nossa comunidade aqui do The Byte Creator. Então, agora vamos embora, porque tem muito operador unário para a gente ver ainda, e a gente ainda tem muita aula para dar. Vamos embora, galera. Então, meu amigo escovador de bytes, vamos agora para o nosso próximo operador, que é o operador identidade. Vamos botar aqui identidade. E aqui, ó, lembrando para vocês o seguinte, o operador mais, quando ele é tratado da forma binária, a gente está fazendo uma soma, né? Mas como ele está aqui sendo tratado da forma unária, ou seja, a gente está usando ele aqui apenas como a identidade do operador, nós estamos vendo aqui o seguinte, ó, nós estamos pegando o valor de OP, que é 10, e dizendo para ele que esse 10 aqui é igual a um mais 10. Isso aqui é desnecessário, uma vez que quando a gente pega o valor assim, ele já considera tratado um valor positivo. O identidade que a gente pode ter diferença é o negativo, né? Porque se a gente pegar aqui, por exemplo, OP10 e colocar aqui um menos OP, por exemplo, ele vai trocar esse 10 para menos 10 e vai inverter o valor. Esse exemplo aqui ficou um pouco fraco. Eu acho que a gente pode fazer um exemplo mais legal aqui, que é o seguinte. Vamos tentar uma coisa diferentona aqui. Vamos colocar aqui, criar uma variável b, que é igual ao caractere a, por exemplo. Para seguir aqui bem o exemplinho aqui da nossa queridíssima referência. Então eu vou pegar aqui b igual a a, lembrando que aqui eu estou criando um caractere chamado a. E aí eu vou dizer que o nosso resultado vai ser igual a mais a, por exemplo. Ou melhor, nesse caso tem que ser mais b, né? Mais b. E aí vamos repetir isso aqui. E vamos ver o que ele imprime aqui. Vamos chamar o terminal. Novo terminal. Vou dar o make. Obviamente a gente esqueceu de identificar aqui.
Vamos colocar aqui, vamos declarar o R. Vamos rodar de novo. A gente esqueceu de pular linhas aqui, né? Então vamos colocar umas puladas de linha aqui. Vamos roubar aqui o print contra barra N. Para a gente fazer umas puladas de linha aqui. Vou executar de novo. Então aqui, amigos, escovador de bytes, fiz uma mudancinha rápida aqui, só para a gente não ter diferença nos valores quando a gente for executar. Então eu pego aqui o OP, jogo no resultado e eu incremento o resultado. E aí a gente imprime o resultado aqui. E aí vamos executar esse cara agora. Vamos chamar o terminal e vamos dar um ponto barra make aqui. Vamos botar aqui para a gente poder ver melhor. Vamos fechar esse terminal e vamos lá rodar o OP para a gente ver o que ele fez aqui. Então, para executar, a gente chama o OP aqui, que foi o cara que a gente acabou de escrever. E aí, vamos lá. Incremento. Incremento aqui deu 11. Por que deu 11? Vocês já sabem, né? Pegamos o 10 aqui. R vai ser igual a 10. Depois nós fazemos o R mais. E aí ele foi para 11. E aí nós imprimimos o resultado, que é igual a 11. Ou seja, bateu aqui. Mesma coisa para o decremento. Primeiro nós pegamos aqui o OP e colocamos o resultado. Decrementamos o resultado. Imprimimos o resultado. Como o OP vale 10, 10 menos 1 dá 9. Então aqui nós temos 9. Até aqui sem mistério, né, galera? Muito fácil. Aqui nós temos o exemplo da identidade, que a gente fez aqui o mais 10. A gente deveria ter feito o menos 10 para fazer a diferença aqui. Então, vamos botar aqui o menos OP e vamos rodar de novo. Para ver qual vai ser a resposta que ele vai dar aqui para a gente. No identidade. Vamos salvar. Vamos executar de novo. OP. Olha só. No identidade aqui, quando a gente fez o menos 10, o que ele pegou? Ele pegou o menos 10 e trouxe para 65.526. Isso aqui eu já expliquei em aulas anteriores. Isso acontece porque nós estamos trabalhando aqui com complemento. Então, os números negativos eles estão lá no final. Se você quiser entender por que ele deu esse valor aqui, assista às aulas anteriores. Que esse valor aqui na memória é a nossa representação em complemento de 1 do menos 10. E aqui, ó, esse cara aqui que é o cara legal. O que aconteceu? Quando a gente pegou aqui o int b e nós usamos o operador identidade aqui, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos o valor ASCII do nosso queridíssimo caractere A. Quer ver? Vamos abrir aqui, ó, uma ASCII table. E aí, se você for olhar aqui a ASCII table e procurar lá o valor 65 em decimal, olha aqui o valor 5 em decimal, o que é? É o A. Então, quando nós fizemos isso aqui no código, nós jogamos um caractere para dentro de um inteiro, ele fez uma coisa que a gente chama de conversão implícita. Então ele converteu isso aqui para 65. Então essa linha aqui, nós estamos jogando o valor ASCII do A para um inteiro, que é igual a 65, que é o valor dele na tabela ASCII. E aqui nós só colocamos identidade para dizer que a gente está convertendo isso aqui para um número, né? E aí nós imprimimos esse cara. E aí, meu amigo escovador de bytes, infelizmente não há
tempo para mais nada. Chegamos ao final da nossa aula. Foi o que deu para a gente andar. A gente tem muitos outros operadores unários ainda para verificar. Então, provavelmente, as próximas aulas a gente vai continuar falando sobre os operadores unários do C. Pode parecer um pouco chato essa parte dos operadores todos, mas o C é uma linguagem que tem muito poucos comandos e trabalha muito com operadores. Então, você conseguir ler os operadores, entender como eles funcionam, entender esses valores malucos que às vezes aparecem ali, que você não entende muito bem, é fundamental para você se tornar um programador C bom, consequentemente, um programador bom em Fusion C. Então, amigos escovador de bytes, não pule essas aulas de operadores, assista essas aulas de operadores, elas são importantes, você vai precisar desse conhecimento, porque quando você estiver trabalhando em nível mais alto e você começar a receber resultados estranhos, esquisitos no seu programa, é esse conhecimento aqui que vai te ajudar a debugar e vai te ajudar a entender qual foi a bobagem que você fez na hora que você criou um código que não está se comportando como você queria. Então, amigos escovadores de bytes, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até agora. Muito obrigado a todos vocês, escovadores de bytes, que estão se inscrevendo no canal, estão compartilhando os vídeos, estão dando like. Isso é muito importante para mim, para que o meu canal ganhe relevância e eu consiga me tornar um canal legal de retrocomputação aí para a galera. E também, por que não, um canal de programação, porque se você sabe programar as bases, é muito mais fácil você entender a programação mais moderna, com coisas mais bacanas. Então, meu amigo, se você está gostando dos vídeos e se você está acompanhando alguma playlist ou todas as playlists, você está acompanhando as playlists de ferramentas e todas as outras playlists aí, C, Assembly, Basic, todas as nossas playlists de retrocomputação aqui, faça como os amigos aqui da lateral do vídeo, os nossos muito amados escovadores de bytes, que se inscreveram em um dos nossos programas de patrocínio. Inscreva-se aí, ganhe os benefícios que vocês já devem conhecer nessa altura do campeonato. Mas, acima de tudo que eu falei hoje, tem uma coisa que é fundamental para qualquer pessoa, e essa coisa é ser feliz. Aprenda a ser feliz, meu amigo escovador de bytes. Não é, Luke? Aprenda a ser feliz, meu amigo escovador de bytes. E vejo vocês na próxima aula. Um grande beijo.